Olá, galera! Vamos dar continuidade ao estudo dos grupos dos vegetais. Hoje nós vamos falar das gimnospermas. Quem são esses grupos vegetais, onde eles são encontrados e para que eles servem, como eles reproduzem. Então, as gimnospermas são grupos de seres vivos muito importantes para a nossa fauna e flora brasileira. Então, vamos ver aqui, né? Quem são esses grupos vegetais? As gimnospermas, eles são grupos de vegetais, assim como as briófitas, pteridófitas e as angiospermas. Mas hoje nós vamos falar sobre as gimnospermas. Quem são esses vegetais? As gimnospermas são, aqui no Brasil, né, e outros países, nós podemos encontrar a araucária, separando ali os estados do Paraná e Santa Catarina, os pinheiros, as cicas, sequoias, que são encontradas na América do Norte. Então, esses grupos de vegetais, todos eles pertencem ao grupo das gimnospermas. O que eles têm de particularidade? As gimnospermas são os primeiros vegetais a formar flores e sementes. Então, isso aqui já é um processo de evolução em relação aos outros grupos de vegetais. Aqui, uma particularidade, né, em relação ao seu processo evolutivo, que é que eles não vão ter mais dependência da água para a reprodução, como ocorreu nas briófitas e pteridófitas. Sua propagação é através de sementes. Então, são os primeiros grupos de vegetais a apresentar sementes como forma de propagar a sua espécie. Agora, suas sementes, ela não vai ter um órgão protetor da sua estrutura. Então, elas são chamadas de sementes nuas, de onde origina o nome gímenos, que quer dizer nu, e esperma, semente. Então, suas sementes são nuas, desprovidas de frutos. Então, sua semente não está alojada dentro de um fruto. Então, é uma estrutura que nós não vamos encontrar nas gimnospermas. Uma estrutura de uma gimnosperma. Então, aqui nós temos o vegetal adulto, nós temos aqui os seus estróbilos, né, que seriam parecidas com flores nas angiospermas. Aqui tem os estróbilos masculinos, aqui os estróbilos femininos. Aqui nós temos o pinhão, que seria um pseudofruto, né? Na realidade, nós não podemos chamar ele de fruto porque ele não deriva do ovário. E aqui a sua semente. E aqui algumas espécies, né, de angiosperma, principalmente o pinheiro, encontrado muito de forma natural no hemisfério norte. Os estróbilos desses vegetais. Vamos falar aqui sobre a nossa araucária. Então, nós temos aqui o estróbilo feminino e o estróbilo masculino. Seriam muito semelhantes às flores das angiospermas, mas flores, depois quando estiver estudando as angiospermas, é um pouquinho diferente, então não podemos chamar isso aqui de flor. Então, nós chamamos de estróbilos. Aqui nós temos os estróbilos dos nossos pinheiros, né? Eles estão aí encontrados e muitas vezes são usados aí para se fazer ornamentos. O pinhão, também conhecido como fruto, mas esse fruto a gente não pode falar como fruto verdadeiro, mas é uma estrutura presente, produzido por esta estrutura que provém do estróbilo feminino, onde lá dentro estão alojados as suas sementes. Ele é encontrado principalmente nesse grupo de vegetais que são as araucárias encontrados no sul do país. Como é que ocorre a reprodução das gimnospermas? Que nós temos o vegetal adulto, quando ele chega na sua fase reprodutiva, nós vamos ter lá o estróbilo masculino e o estróbilo feminino. Como ocorreu, vamos lembrar aqui, das briófitas, que nas briófitas e pteridófitas, os gametófitos, né,
Os gametófitos, no caso os esporófitos, eles são unidos, no caso das pteridófitas, e separados nas briófitas. Aqui nós vamos ter justamente os esporófitos, produtores de esporos, separados um do outro. No caso, por exemplo, do gametófito, do esporófito masculino, ele vai produzir a sua parte masculina, que vai ser o grão de pólen. Então, por convenção, nós vamos chamar isso aqui de microesporângio, que vai produzir os micrósporos, que vão dar origem ao grão de pólen. Já o estróbilo feminino, como ele é maior, a gente chama ele de megásporo, que por meiose vai formar o óvulo, né? Lá dentro nós temos a estrutura do arquegônio, que é essa estrutura em volta, e lá dentro nós vamos encontrar o óvulo. E dentro do óvulo nós vamos encontrar o gameta feminino. Então, aqui já é uma particularidade das gimnospermas, onde elas não passam mais a depender da água para a reprodução, mas sim de estruturas, porque os seus grãos de pólen vão apresentar estruturas aladas, então agora eles vão depender do vento para a propagação do seu gameta masculino, que está aqui dentro do grão de pólen. Então, o grão de pólen é uma estrutura que vai transportar o gameta masculino. Até onde? Até essa estrutura do arquegônio, aonde lá dentro nós vamos encontrar o óvulo. E dentro do óvulo, o gameta feminino, que é a oosfera. O que o grão de pólen vai fazer quando chega nessa estrutura? Ela vai formar o tubo polínico, onde levará 2 gametas. O primeiro gameta vai fecundar o gameta feminino, que é a oosfera, e o segundo gameta vai fecundar o arquegônio, ao qual vai formar o endosperma da semente. Então, nós vamos encontrar lá dentro o embrião, que origina da fecundação do gameta masculino, do primeiro gameta masculino, com a oosfera. Então, vai formar um embrião que tem natureza diploide. E essa estrutura que vai envolver o embrião, que é chamado de endosperma, que origina da fusão do segundo gameta com a outra célula do arquegônio. Pois bem, uma vez que formou a semente, essa semente ela passa por um processo de desidratação que, quando plantada no solo, vai dar origem a um novo vegetal. Este, por vez, vai crescer, dando origem aos gametófitos masculinos e os esporófitos, que vão formar o cone masculino e o cone feminino. Ok? Então, esse aqui é o ciclo reprodutivo da nossa araucária. Se você, por exemplo, pegar aí o pinheiro é um pouquinho diferente. Os estróbilos masculinos e femininos estão no mesmo vegetal. Aqui eles são de vegetais separados. Pois bem, agora vamos fazer a conclusão da nossa importância das gimnospermas. Primeiro, a parte evolutiva deles. Eles apresentam independência da água para fecundação, com formação de semente, característica que nós não vamos apresentar nos outros 2 grupos de plantas sem sementes. Outra, suas sementes são usadas aí para fazer shampoos, remédios, móveis, essência de perfumes, papel, fósforo, tá? Entre outras estruturas que têm grande importância industrial. Na indústria alimentar, o pinhão é usado em pratos típicos da região, em parte ornamental, para paisagismo. E ecologicamente, devido à sua madeira ser bastante resistente, ela é usada no reflorestamento. Então, vamos fazer o resumo das gimnospermas. São plantas com flores e semente, lembrando que as flores são os estróbilos. Presença do pólen, ao qual vai formar o tubo polínico. Isso é uma característica, principalmente das plantas que apresentam flores.
Sua polinização é feita pelo vento, então o pólen aqui é levado pelo vento. Esse tipo de polinização que é feita pelo vento a gente chama de anemófila. Nós vamos ver outros tipos de polinização quando estiver estudando angiospermas. São os primeiros vegetais a não depender da água para a reprodução, porque agora aqui a propagação do gameta masculino não é mais pela água, já é por outro meio propagador, outro meio físico propagador. A semente é o óvulo fecundado. Então, nós temos ali o óvulo, dentro do óvulo nós vamos ter duas células, né, a oosfera e o arquigônio, onde vai haver aqui uma dupla fecundação. A fusão dessa dupla fecundação vai originar a semente, onde uma parte fecundada o embrião e a outra vai formar o endosperma da semente. Então, aí nós finalizamos a nossa aula, mostrando aqui o pôr do sol de uma gimnosperma. Então, até a próxima aula.